Boa noite, irmãos. Paz, tudo bem? Queria compartilhar com vocês hoje. Vamos compartilhar juntos alguns detalhes resumidos das lições 3 e 4, tá bom? Vou um pouquinho para frente aqui para o som chegar legal para vocês, tá bom? Lição 3, a partir da página 50, tá? Lição 3, a santificação dos justificados. Peço que antes de começar aí a aula, faça uma oração, meditação, você na sua casa, tá? Para que possamos ser edificados pela palavra, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, tá bom? Página 50, santidade é a condição de vida de uma pessoa separada para Deus e dedicada ao seu serviço. Inclui a separação do pecado e a libertação do seu poder. Em síntese, a santificação é o ato ou o processo pelo qual uma pessoa se torna santa. Uma pessoa é assim considerada quando de fato pertence a Deus e o serve fielmente. A obediência ao Evangelho é o meio para a santificação. Tá? Só esqueci de falar, estamos falando sobre Romanos, vamos ler sobre Romanos capítulo 6 a 8. Do ponto de vista divino, a santificação é posicional, instantânea. Isto é, o homem não é santo pelo que é em si mesmo, mas pelo que é em Cristo. Nesse nível de santidade, o homem não é mais santo hoje do que foi ontem. Ele é ou não é santo, pois a santificação posicional, independente de gradação, né? Quando cremos no Senhor Jesus Cristo e o aceitamos como nosso Salvador, somos por Deus justificados pela fé e declarados justos e santos, sem condenação alguma, tá? Um ponto interessante aqui, irmãos, a partir do momento que o homem ele aceita Cristo, ele é justificado, tá? Muitas pessoas perguntam, mas a palavra do Senhor nos fala que não há um justo sobre a terra, né? Sim, esse contexto, né, do profeta, mas o contexto que Paulo fala que nós somos justificados é quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós deixamos de ser criaturas, nos tornamos filhos, né, e somos justificados. Nossos pecados são justificados. Nós nos tornamos justos não por nós mesmos, né, mas nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus, tá? Então, algo interessante, tá, irmãos? Somos justificados, tá? Não somos justos, você e eu, nós não somos justos pelas nossas próprias forças, tá? Nós somos justificados por Cristo. A fé em Cristo nos torna justos, nos faz ser justificados, tá? Justificado do quê? Dos nossos pecados, tá bom? Deus justificado pela fé e declarado justo, santo, sem condenação alguma, tá? Paulo fala também aos Romanos que agora aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, tá? Então, a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós não somos mais condenados, tá? Então, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, tá? Então, justificação, ok? Lá embaixo, na página 50, quarto parágrafo. Do ponto de vista humano, a santificação é progressiva e prática. Consiste em uma maneira santa de viver o dia a dia perante os homens, conforme demonstram primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, tá? Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos santificados, nós somos santos, tá? Mas no ponto de vista humano, há o processo de santificação, tá bom? Diz respeito a um nível de santidade vinculado à maturidade cristã, assim como a santificação posicional. A santificação experimental ou prática deriva de uma vida de comunhão diária com Deus. Amém? Vamos lá. Página 52, agora a gente fala sobre o batismo. Romanos 6, né? Em Romanos 5:20, Paulo descreve o princípio da graça de Deus operando na vida do crente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Compreendendo que alguns poderiam interpretar esse princípio de forma incorreta. No capítulo 6, versículo 1 e 2, o apóstolo mostra de que modo a graça divina se manifesta. Que o verdadeiro crente não pode viver mais no pecado, pois está morto para o mundo.
e que a morte e a ressurreição de Cristo libertam o crente do pecado e concedem-lhe uma nova vida, tá? Então aquele que foi justificado por Cristo, ele vai, muitas das vezes, ainda pecar, vai acontecer dele pecar. Ele vai errar, ele vai falhar, mas ele não vive mais na prática do pecado, tá bom? Ele deixa agora de viver o que? Na prática do pecado, tá? Não é que a pessoa que aceita Cristo agora ela não vai pecar nunca mais. Não. Vai acontecer dela pecar, mas ela não vai continuar vivendo na prática do pecado, tá? Então ela não vive na prática, na constância do pecado, tá bom? E aí Paulo, em Romanos 6, ele fala sobre o batismo, tá? Entenderam, né? Sobre a pessoa que ela aceita Cristo, ela é justificada, ela pode acontecer de pecar, mas ela não vai continuar vivendo na constância no pecado, porque a pessoa que ela é justificada por Cristo, ela peca e se arrepende, tá? A pessoa que ela tem o Espírito de Deus na vida dela, ela não está livre de pecar, ela pode pecar, mas ela vai se arrepender, né? E o verdadeiro arrependimento, o genuíno arrependimento, a pessoa agora ela se arrepende e deixa, né, a obra pecaminosa, tá bom? O feito pecaminoso. O batismo em água, né? Nós temos aqui na página 52, aqui, fala um pouquinho sobre o batismo. A palavra batismo significa no original mergulho, o que nos leva a entender como se realiza o batismo bíblico. Nessa imersão, o mergulho, 3 mensagens são transmitidas: morte, sepultamento e ressurreição. Vejamos, pois, o significado de cada uma, tá? Aqui nós vemos nesse quadro os 3 significados, né? As 3 mensagens que o batismo transmite: a morte, o sepultamento e a ressurreição, tá bom, irmãos? Batismo, irmãos, Cristo fala aos discípulos: a todo aquele que crê e for batizado será salvo, tá? O batismo é um mandamento, tá? O batismo é um mandamento, tá? E assim, o batismo salva? Não, mas a pessoa que ela é salva, ela se batiza. Eu costumo falar que o batismo é a consequência da fé. A pessoa, ela confessa publicamente a sua fé através do batismo, tá bom? Então nós vemos Cristo, antes de iniciar seu ministério terreno, né? Aos 30 anos, que era a idade sacerdotal no judeu, ele vai, se batiza e inicia o seu ministério, tá? Nos deixando exemplo, tá? E o batismo traz a mensagem de morte, né? Eu vou morrer para o mundo e vou nascer para Cristo, né? Nascer novamente, renascer. Assim, a água não tem poder, tá? Não tem nada místico na água, tá? Mas a atitude de se batizar é a atitude de você estar, vamos dizer assim, confessando a sua fé publicamente, tá? E o simbolismo do batismo é o quê? A morte e a ressurreição em uma nova vida. Por isso que a gente brinca com os irmãos, né? Tá pronto para morrer no dia do batismo, né? Tá bom? Vamos lá, o batismo em água. Página 5.2, Paulo fala da experiência e do significado do batismo em água. Como uma razão poderosa para não vivermos mais no pecado. Segundo o apóstolo, fomos batizados para a união com Cristo em sua morte. A nossa posição como estando em Cristo significa que estamos mortos para o pecado, tá? Então nós morremos, como Cristo morreu, nós morremos para o nosso eu, para as nossas vontades e para o pecado, tá bom? O batismo em água é um mandamento do Senhor para os que aceitam a Cristo. A obediência a esse mandamento, como parte da confissão da nossa fé em Cristo, é-nos de grande valor espiritual. Devemos nos ensinar com profundidade a todos os crentes o significado bíblico do batismo. Quando de fato entendemos o seu significado, o batismo fortalece a nossa fé e gera convicção para vivermos para Cristo, tá? Se aprofundar mais em Romanos 6, tá, irmãos? Página 53, o batismo em água é um testemunho público que indica havermos morrido para o pecado. Para o pecado e começando a viver uma nova vida em Cristo. Expressa também a nossa plena identificação e experiência com Jesus, começando pela nossa morte com Ele. As palavras sepultado com Ele na morte pelo batismo mostram como o batismo, em definitivo, atesta a nossa posição e atitude relativas ao pecado. O batismo é uma espécie de certidão de óbito do crente, do cristão, ante o mundo. É uma prova de que aceitamos a morte de Cristo pelo pecado como sendo a nossa própria morte. Assim sendo, como poderemos viver no pecado? Nós, que para Ele morremos, tá bom, irmãos?
Então, morremos para o mundo e ressuscitamos para com Cristo, simbologicamente, tá, irmãos? Esse é o símbolo do batismo. Romanos 6, Paulo aborda sobre o batismo. Vamos lá? Vamos lá para a página 5.4, texto 2. A presente lição mostra, na prática, lá embaixo, texto 2, na prática, a santificação como resultado da nossa escolha. Paulo ilustra esse ponto expondo o relacionamento entre o servo e o seu senhor. Paulo apresenta o pecado e a obediência de Deus como dois tipos de patrão. Uma pessoa torna-se escrava ou serva de um desses patrões por meio da irrestrita obediência a um deles. O pecado se paga com a morte, enquanto a obediência a Deus conduz à justiça. A morte é o salário do pecado, enquanto a vida eterna é o dom de Deus por Jesus Cristo. Por isso o cristão deve dizer, não o pecado. Caso contrário, a obediência ao pecado fará certo dele, tá, irmãos? Gálatas, Paulo fala aos Gálatas, né? Que a consequência de uma vida carnal é a morte. Mas a consequência, aqueles que cogitam para o Espírito viverão uma vida em abundância, vida eterna. Mas aqueles que cogitam as coisas da carne terão como resultado a morte. Tá, irmãos? Então somos escravos ou do pecado para a morte, ou de Cristo para a vida. Último parágrafo lá embaixo na 5.5. 5.5. Duas tentações a evitar. Entre os cristãos existem duas clássicas tentações quanto ao assunto em discussão. A primeira delas é dizer, eu tenho salvação por fé, portanto não importa o meu modo de viver, o que não é bíblico. Como cristãos somos donos da nossa vida, mas não escravos do pecado. Nossa redenção operada por Cristo não nos trata automaticamente obedientes a Deus, como se fôssemos robôs atendendo comandos. Deus não nos força a servi-lo. Servir a Deus é por querer ou por escolha nossa, tá, irmãos? Então, eu depositei a minha fé em Cristo, aceitei a Cristo e agora eu vou colocar, né? Igual o carro, né? Você coloca no Deus, o carro vai andando. Não. A vida cristã não é assim, tá, irmão? Nós aceitamos a Cristo, devotamos a Ele a nossa fé, tá? E vivemos em novidade de vida. Esse viver em novidade de vida também nos traz algumas responsabilidades, tá, irmãos? Nós vamos ver à frente que Paulo ele fala que ele nega o seu eu diariamente, tá? Nós negamos o nosso eu diariamente. Cristo fala, aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, né? A cruz significa renúncia, tá? Então, o primeiro passo é aceitarmos a Cristo, mas também é uma renúncia, tá, irmãos? Do eu, das nossas vontades, das nossas cobiças, que muitas das vezes não são de Deus. Tá? Não são as nossas vontades, os nossos pensamentos. Isaías 55 fala que não são os pensamentos e as vontades de Deus. Por quê? Porque o céu ele é mais alto que a terra. Então, o que Deus tem preparado para as nossas vidas é melhor que aquilo que nós temos como projeto para a nossa vida. Então, não tem como, aceitei a Jesus, agora vou pôr no automático e a minha vida vai seguir. Não. Não é dessa forma. Nós trazemos a vida cristã com algumas responsabilidades. Tá? O sacrifício já foi feito, Cristo na cruz do Calvário. Mas o viver em novidade de vida, nós fazemos tais coisas por amor a Cristo, tá bom? Vamos ler à frente também essas coisas. Então essa é a primeira, não tem como eu pôr automático, tá, irmãos? Aceitar a Cristo e agora eu vou ficar tranquilo e vou deixar as coisas rolarem, não. Né? Nós trazemos com a nossa fé também algumas responsabilidades, tá, irmãos? O sacrifício já foi feito, tá? Mas nós trazemos algumas responsabilidades. A segunda, outro extremo a segunda tentação é de pensar que estamos conservando a nossa salvação através de boas obras. Achamos em Cristo nossa verdadeira, página 5.6, liberdade, mas devemos render-nos ao nosso novo Senhor em obediência voluntária, tá, irmãos? Então, nós falamos sobre as obras também agora aqui, né? Então, eu vou ser salvo pelas minhas obras, né? É um outro erro, tá, irmãos? Devemos entender a diferença das obras que Paulo fala e das obras que Tiago fala, né? Tiago ele fala que a verdadeira fé ela é acompanhada de boas obras. Essa é a fé do dia a dia, tá? Então a fé genuína depositada em Cristo, automaticamente ela é acompanhada. Quando há uma fé genuína e verdadeira, ela é acompanhada de boas obras. Agora Paulo fala das obras, né? Das pessoas que tentavam ser justificadas, salvas
pelas obras das suas mãos, tá? Então Paulo fala de uma obra, Tiago fala de outra obra, Tiago fala da obra do dia a dia, de ajudar os órfãos, as viúvas. E Tiago fala em capítulo 4, versículo 17 da sua carta, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, né? Eu costumo falar que é o pecado de omissão. Eu sei fazer o bem e não faço, tá? Essa é a obra que Tiago fala. Eu ver o necessitado de pão, né? Eu levar uma palavra, o pão espiritual, e também não dar o pão material. Tá? Agora, Paulo fala que haviam pessoas que iam ser justificadas pela obra da lei. Tá? Então, sem fé em Cristo, não há salvação. Uma ilustração para nós. Um médico cristão, página 56, segundo parágrafo. Um médico cristão da cidade de Londres, na Inglaterra, ilustrou a lei da liberdade cristã através de uma experiência interessante. Ele recebera de presente um bonito cão de raça e costumava, preste atenção, é muito legal essa ilustração, irmãos, de raça, e costumava no princípio a levá-lo para passear todas as tardes, preso a uma corrente. E ele continuou fazendo isto por várias semanas, até que o cão se acostumou com ele, deixando de depender da corrente para acompanhar seu dono. Logo que se achou na rua, sem a lei da corrente para segurá-lo, o cão correu para longe. Parecia que fugira para sempre, porém isso não aconteceu. Logo depois ele voltou, e muito satisfeito acompanhou seu dono, submisso à sua direção. Uma lei mais forte que a corrente o prendia agora, era a lei do amor. Tá, irmãos? Essa ilustração é maravilhosa, né, irmãos? Um homem tinha um cachorro de raça e a princípio ele andava com o seu cachorro na coleira e depois de algumas semanas ele começou a soltar o cachorro. E a princípio o cachorro se viu sem a coleira e correu, né? Assim, quem tem cachorro sabe como é. Mas esse passeio do cachorro não durou muito tempo, ele voltou para o seu dono. Mas não voltou pela coleira presa, ele voltou por amor ao seu dono. Tá? Então uma ilustração, uma alegoria, né, irmãos? Interessante para nós. Nós não ficamos pelo jugo da lei, pelo jugo do medo. Nós não servimos a Cristo por medo, nós servimos a Cristo por amor. Tá? E o que acontece nos dias de hoje, muitas pessoas presas no jugo, né? Não toqueis, não fazeis, não manuseeis, né? Mas assim, esse cachorro ele se viu sem a corrente, mas ele voltou para o seu dono por amor. Tá? E esse é o nosso sentimento. Tá? Servimos a Cristo não para mostrarmos para os nossos líderes, algo do tipo, servimos a Cristo por amor. Então, eu não preciso de corrente, eu não sou obrigado, eu não faço por servidão, eu não faço por exigência, eu faço por servidão e por amor. Tá? Esse é o sentimento que nós temos. Nós somos livres. Tá? Você não serve a Cristo porque você é obrigado, você serve a Cristo por amor. Tá? Você serve a Cristo por servidão. Tá bom? Então, essa ilustração é maravilhosa. Né? Essa ilustração é maravilhosa, tá? Obrigado. Essa ilustração é maravilhosa, tá, irmãos? Então esse cachorro ele se viu livre, mas ele voltou, tá? Então que nós somos livres, nós servimos a Cristo por amor, amém? Dizia então um referido cristão que havia em Londres 3 tipos de cães: os errantes sem dono, que tinham liberdade sem lei, os cães presos por correntes, que tinham lei sem liberdade, e os cães soltos, que seguiam seus donos, que podiam fugir, mas escolhiam não fazê-lo, tá? Eles eram presos pelo amor, pela lei da liberdade, tá? Então, somos livres, servimos a Cristo por amor, tá bom? Vamos lá? Página 58. Tô sentindo falta das perguntas, hein? Do calor da sala de aula, do cafezinho do Ivo. Página 58, motivações diferentes. O texto da Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 6, estabelece o contraste entre a velha motivação externa de servir a Deus e a nova motivação interior. A primeira provinha da letra da lei, a primeira provinha da letra da lei, já a segunda provém do Espírito de Deus, trazendo nova vida através do seu poder. Obrigado. Se a lei não pode nos justificar, nem dar-nos poder para vivermos de maneira santa, qual a sua função em relação ao homem? Existem algumas funções, sim, dentre as quais destacam-se as seguintes: revelar Deus e sua vontade, trazer o pecado à luz e revelar a necessidade de um Salvador, prover uma norma de justiça, apenas prover e não operar,
tal qual o termômetro que registra a febre, mas não tem poder para curá-la. Olha que maravilhoso. Então Paulo está falando sobre a lei judaica, a qual muitas pessoas queriam ser justificadas pela lei, né? Pelos feitos da lei de Moisés, mas não. A lei virava obrigação, né? Agora, nós servimos a Cristo não pela lei, pela obrigação, mas servimos por amor. E aqui ele fala algo, para que servir a lei? Revelar a Deus, a sua vontade. Através da lei eu sei o que é pecado e o que não é. Através da lei eu sei quais são as vontades de Deus. Mas eu não sigo a Deus pela lei mosaica, né? Pela lei a qual os judeus seguiam, né? Pelo decálogo, pelos mandamentos. Eu sigo a Cristo por amor, né? E aqui no C é super interessante, prover uma norma de justiça. Apenas prover, não operar, né? Ele fala o termômetro. O termômetro, ele acusa a febre, mas você tem que entrar com a dipirona, né? Com o remédio. Você tem que entrar com a medicação, né? Então a lei, através da lei, dos mandamentos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. O que é pecado não é, mas a lei não nos justifica, né? Nós somos justificados por Cristo. Muito boa essa comparação aqui. Na página 5.8, no segundo parágrafo, no tópico C. Página 5.9, a lei e a consciência. Texto 4. Nesse trecho do capítulo 7 da epístola, da carta aos Romanos, Paulo descreve o seu conflito interior com a própria carne. Vemos aqui não somente o dilema de Paulo, como o nosso também. Ocorre que o cristão vive entre dois mundos ao mesmo tempo, o temporal e o espiritual. Observamos que já no início desse capítulo, Paulo manda o prenome nós. Ele muda, né? O prenome nós para eu. Ele traz para ele essa responsabilidade, tá? Ao descrever a batalha pessoal contra a natureza pecaminosa. Nos capítulos mais sinceros, né? Podemos dizer assim, de Paulo, né? A carta de Paulo é muito, muito completa, né, irmãos? E ali Paulo ele deixa de usar nós, agora ele traz a responsabilidade para ele, eu, né? Paulo fala do conflito interno, né? A luta carne versus espírito, né? Paulo falou, bem que eu quero, esse eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, né? Observamos que já no início desse capítulo ele usa eu, né? Ao descrever a batalha pessoal contra a natureza pecaminosa. Esse capítulo é de um alerta a todos os homens. É evidente que Deus não espera que vivamos uma vida cristã normal como resultado dos nossos próprios esforços, mas Ele espera que deixemos Cristo viver em nós, pelo seu Espírito, e em nós produzir vida abundante e vitoriosa. Aqui no página 60, no quadrinho, tá? Ocorre assim, uma guerra no homem convertido, através da obra de Cristo. Este homem agora é regenerado. O homem que ele aceita Cristo, verdadeiramente, genuinamente, ele é regenerado, né? Ele começa a viver novidade de vida. Ou seja, é uma nova criação, ou um novo homem. E daí que temos o termo novo nascimento. É daí que temos o termo novo nascimento. Ele recebeu uma nova natureza, que inclina para as coisas de Deus. Porém, a velha natureza continua existindo, tá? Junto com a nova, né? Costumamos a brincar, né? O velho homem ele nunca morre, tá? Então, a nova natureza enxertada, colocada de Cristo em nossas vidas, ela degradia, ela guerreia com a velha natureza, do velho homem, a cobiça da carne, né? Tiago, ele fala que nós somos seduzidos e tentados pelos nossos próprios desejos, tá? Então agora é uma luta interna, né? O nosso eu regenerado contra o nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa que nunca morre. Ela é neutralizada através do Espírito, né, irmãos? Porém a velha natureza continua existindo junto com a nova, e a guerra está travada. Enquanto uma quer servir a Deus, a outra vive procurando retornar às velhas práticas pecaminosas, pois não está sujeita à lei divina. O que o cristão precisa fazer para vencer esta guerra? Vejamos. Primeiro, precisa entender que a lei em si mesma não é má. Deve aceitar que ainda tem dentro de si uma velha natureza pecaminosa, tá, irmãos? Então nós temos que entender, reconhecer e aceitar que há uma luta, tá? Carne versus espírito, tá bom? Essa luta nunca vai deixar de existir. Nosso eu regenerado contra o nosso velho homem. Tá? É por isso que Paulo fala, né? Malfeitor homem que sou, né? Ele tenta fazer o bem, mas ele vê uma guerra interior que milita, né, contra o eu espiritual, tá, irmãos? Não pode pensar que conseguirá
O homem não pode pensar que conseguirá vencer a velha natureza com as próprias forças, pois se tentar, se frustrará, né? Vai ficar frustrado. Então é erro, equívoco nosso acharmos que iremos vencer as vontades carnais, nosso eu, né? Pelas nossas próprias forças. Nós temos que entender que somos dependentes de Deus, tá? Vem uma palavra aqui, 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, né? Quando Ziclag, né, foi invadida, e ali Davi volta, e ali muitas pessoas haviam sido, os filhos, né, as mulheres haviam sido raptadas, né, pelo exército adversário, e agora Davi estava em desespero, mas ele mostra a dependência dele para com Deus, e assim somos nós, né? Quando Paulo fala aos Coríntios, né, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, né? Porque Deus nos faz fortes, tá? Então nós temos que mostrar, nós iremos vencer o nosso eu natural, a nossa natureza pecaminosa, o nosso velho homem, né? Através da dependência para com Deus. O segredo da vitória, lá embaixo. O segredo da vitória espiritual consiste em deixarmos de olhar para nós mesmos e concentrarmos no nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo o quê? Os mandamentos de Deus são santos, justos e bons. Tá bom? A vitória é nossa, a única saída, né? Aqui na página 61. A vitória já nos foi dada através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tá? Deus já proveu vitória através do pacto feito na cruz do Calvário. Portanto, não conquistamos a vitória esforçando-nos para matar o velho homem, como fazem algumas pessoas sinceras, nem tampouco pedindo que a velha natureza seja desarraigada, como também muitos pedem. Devemos nos lembrar que a nova natureza não pode viver pecando. O que necessitamos, Deus nos dá em resposta à nossa fé e clamor. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Rapidamente a resposta da parte do Espírito Santo apresenta. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá bom, irmãos? Andar na página 62, né? O andar em espírito, né? A vitória sobre o pecado. Nós conseguiremos vencer o pecado quando nós andamos em espírito, tá? Como nós andamos em espírito? Quando nós alimentamos o nosso espírito. Tá bom, irmãos? Então, aqui lemos a lição 3, tá bom? A lição 3. Vamos agora para a lição 4. A dispensação de Israel, né? O propósito, né? O tempo de Deus para com Israel. Vamos lá? A partir da página 68. Vamos ler aqui a página 68. Tá? Israel, né, irmãos? O povo escolhido, a primícia de Deus, né? O povo escolhido para que Deus pudesse levar, se revelar a todas as outras nações, né? Deus escolhe Israel, né? Porque o nome Israel, Jacó, né? Há uma luta de Jacó com o anjo do Senhor, né? Depois dessa luta, o nome de Jacó, né? A qual o significado era enganador, é transformado em Israel. Israel agora, de Israel surgem 12 tribos, né? E ali, antes, né, com Abraão, mas depois vem Abraão e Isaac, né? Isaac gera Jacó, depois Jacó tem o nome transformado, mudado, né? Aí há a mudança de nome, tá, irmãos? Deus muda, ao relato bíblico que Deus muda Jacó para Israel. E de Israel, né? Nós vemos as 12 tribos, né? E uma delas a tribo de Judá. Aí vem o nome dos judeus, né? Dessa tribo vem Davi, né? E também vem Cristo, né? Esse povo era a primícia de Deus. Deus queria se revelar a todas as outras nações através de Israel. Mas nós vemos Israel rejeitando
a salvação. Nós vemos Israel rejeitando os profetas lá no Antigo Testamento, nós vemos Israel rejeitando a Cristo também no Novo Testamento, tá? Aqui em cima, tá? Sabemos que Israel é a nação mais privilegiada da terra do ponto de vista espiritual, pois a essa nação foram transmitidos os oráculos divinos, havendo sido anteriormente escolhido em Abraão para ser um reino teocrático e levar às demais nações da terra o conhecimento de Deus verdadeiro. Né? Através de Israel, Deus queria se revelar a todas as outras nações. Tá bom? Vamos ler aqui. Salvação de Israel no presente. Texto 2. No capítulo 10 da Epístola aos Romanos, Deus trata os judeus como indivíduos e não como nação. Né? Eles precisam da salvação, diz Paulo em sua oração, o que é oferecido e assegurado por Deus mediante a justificação pela fé, sem levar em consideração os méritos dos humanos. Então, a maior parte dos judeus, eles procuravam a salvação através da lei, né? Essa lei, as obras da lei, né? Eles pensavam ser justificados, salvos, né? Pelas obras da lei. Mas não, Paulo ele quer salientar, ele quer mostrar, ele quer revelar aos judeus que era necessário depositar a fé em Cristo, né? Para que eles pudessem chegar à salvação. A justiça reclamada, terceiro parágrafo. Paulo insiste em mostrar a Israel que a salvação é pela fé, segundo o Evangelho, e que por isso não há salvação para os que rejeitam a Cristo, tá? Então não havia salvação para aqueles que rejeitavam a Cristo, tá? Então nós podemos abranger e ilustrar para os dias de hoje, né? Nós se deparamos com pessoas que falam, mas eu tenho uma vida boa, eu faço certo, eu faço bem, eu ajudo o próximo. Mas se essa pessoa não confessar a Cristo, se a pessoa não depositar sua fé em Cristo para ter os seus pecados perdoados, essa pessoa não vai ser salva, mesmo sendo uma pessoa boa, mesmo fazendo bem. A um certo momento da vida dela, ela pecou. Ela não pecou em atitudes, ela pecou em pensamentos, né? Nós podemos ver que Cristo, ele traz à luz os pecados dos pensamentos, do coração. Nós vemos no Antigo Testamento os pecados tangíveis, né? Os pecados tocáveis, apalpáveis, né? Então, quando o homem pecava no Antigo Testamento, nós sabíamos, porque eram pecados tangíveis. Ali ele ia confessar o seu pecado ao sumo sacerdote, ali era feito um sacrifício. Agora, Cristo ele traz à tona os pecados dos pensamentos. Cristo ele traz à tona o pecado do coração. Né? O homem agora não precisa tocar para pecar, mas ele peca no seu consciente, ele peca no seu coração. Tá? Então, todos os homens pecaram. Romanos 3, 23. E todos estão destituídos, estão longe, foram desraigados da glória de Deus. Então até um homem bonzinho, que faz o bem, mas que não depositou a fé em Cristo, que não se arrependeu dos seus pecados ocultos, né? Esse homem não vai ser salvo sem a fé em Cristo, tá bom? A promessa que temos é que se cremos em Cristo, não seremos envergonhados, mas se o rejeitarmos, tropeçaremos. Nele e cairemos. A pregação do Evangelho exerce um desses dois aspectos que é feito nas pessoas. Então, o Evangelho traz à tona. Ou você é justificado, né? E Cristo promete, aquele que crê em Cristo não será envergonhado, né? Ou você rejeita e você tropeça, né? Falado também que Cristo é a pedra. A pedra de tropeço para aqueles que não creram. Tá bom? A pedra angular para aqueles que creram e a pedra de tropeço para aqueles que não creram, tá bom? Vamos lá. Salvação do ponto de vista humano. Foi quanto? Foi 34? Já foi 34 minutos? Tá, vamos lá. Passou rápido, irmãos. Eu vou finalizar com 38. Do ponto de vista humano, a salvação consiste em colocar a nossa fé na revelação da justiça de Deus, segundo o Evangelho. Paulo nos assegura que a maneira de sermos salvos é muito simples, a considerar que Cristo já desceu dos céus para nos salvar e já ressuscitou dentre os mortos, consumando a obra da redenção. Tudo o que temos a fazer é crer, confessar e invocar ao Senhor. A palavra está bem perto, ao alcance do judeu e do gentio, né? Então, nós podemos ver, irmãos,
que a justiça também veio, o evangelho também veio aos gentios, tá bom? Vamos lá, página 7.4. Pregadores enviados. Tá? Romanos 10 fala, né? Se com o coração crermos e com a boca confessarmos, seremos salvos, né? O coração faz a boca confessar, né? De dentro para fora, né? Se com o coração nós cremos, com a boca nós confessarmos, seremos salvos. Página 7.4. Ninguém pode ser salvo se o evangelho não for pregado por aqueles aos quais Deus enviou. O mundo precisa de pregadores enviados por Deus. Não são os anjos que foram comissionados para pregar o evangelho, mas nós, uma vez comissionados, fomos enviados com a mensagem da salvação. Então eu e você, né? Nós somos responsáveis, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. Tá? Talvez você não tenha ainda, né, a desenvoltura de pregar num púlpito, mas no dia a dia, no tete a tete, no particular, no transporte, ali indo para o serviço, ou você com colegas de serviço, com seu funcionário ou com seu patrão, né, na sua casa, com o seu vizinho, esse evangelismo pessoal é muito importante, né? Muitas pessoas almejam o púlpito, né? Muitas pessoas almejam as curtidas, né? Mas o trabalho no tete a tete, sabe aquele trabalho que ninguém vê? Eu costumo falar que é o evangelismo por trás das cortinas, que ninguém vê. Mas esse também tem muito valor, tá, irmãos? Às vezes esse não tem a recompensa humana, mas tem a recompensa divina, né? Tá bom? Vamos lá para a página. Eu queria só para finalizar. Qual foi o erro, né? Qual foi o erro dos judeus, dos israelitas? Não conseguiram, a gente abordou bastante esse tema, eles não conseguiram identificar Cristo como Salvador. Tá? Eles não conseguiram, e que Paulo quer salientar que Deus não abandonou Israel, mas foi Israel, né, os judeus que não conseguiram identificar Cristo como Salvador. Eles não entenderam que aquele homem simples, tá? Aquele homem simples que entrou em Jerusalém em cima do jaguinho, que não construiu um palácio físico, que não reinou sobre o povo um governo político, aquele homem poderia ser o Salvador. Os israelitas, os judeus, esperavam Moisés, um Davi, um homem que ia desembainhar sua espada e fosse para cima, ia tomar ali a frente, ia enfrentar o Império Romano, que era a potência militar mundial, a qual regia sobre todo o mundo, né? Mas não. Veio um homem simples, humilde, um homem que pregou sobre amor, um homem que pregou sobre a humildade, e o grande erro dos israelitas, dos judeus, foram esse. Tá? Para finalizar, 78, não haverá a riqueza da sabedoria de Deus, não haverá soberba, né, jactância, de superioridade racial ou de privilégios especiais no reino de Deus. Vimos como Deus tem usado até a incredulidade de Israel para dar uma oportunidade dupla de sua misericórdia para com a humanidade. Primeiramente aos gentios, nós, né? E finalmente a Israel por meio daqueles. Agora olhemos para o futuro, para a restauração de Israel e para a comunhão dos judeus e gentios do reino eterno de Cristo. Não é de admirar que Paulo termine essa sessão com um brado de louvor a Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém, irmãos? Lemos Romanos do 6 ao 11. Tá bom? Que Deus abençoe. Só aqui, página 7.1, rapidinho. Em que os judeus falharam. Tão certos estavam os judeus de obterem a justificação pela lei, que não só falharam em seus esforços, como não reconheceram Deus e a sua justiça revelada na pessoa de Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça, né? Eu costumo falar que Deus mostra o seu caráter através de Cristo. A maior revelação de Deus é Cristo, né? A sua palavra é Cristo, né? Para todo aquele que nele crê, pois não há distinção entre judeu e grego. Através de Cristo, Deus providenciou justiça completa, excluindo
todo e qualquer esforço humano, e admitindo a justiça da fé somente. Os gentios encontraram a salvação e a justiça de Deus simplesmente por crer em Jesus. O mesmo acontece com o judeu. Entretanto, a nação como um todo não professa agora essa fé em Cristo, razão pela qual o judeu não é justificado. Tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem na paz de Jesus, tá bom, irmãos? Um abraço.